Bem, muito boa tarde. Eu queria começar, mais uma vez, agradecendo o convite do Pedro, do André e do Brian em me convidarem para participar das 3 rodadas. A primeira lá em Londres, a segunda no Rio e essa aqui. Eu me sinto realmente lisonjeado pelo convite. E ainda mais pelo prazer e alegria de ter ouvido novamente as falas do Pedro e do Zé Miguel, né? Eu tive de sair um pouquinho mais cedo para me paramentar, como vocês estão vendo, mas eu não estava desatento ao que o Zé Miguel falava, né? E, seguramente, nas próximas rodadas, eu vou ter muita coisa para incorporar ao que eu vou falar, porque o que eles falam enriquecem demasiado ao que eu venho desenvolvendo, né? Eu vou tentar apresentar a vocês aqui, na verdade, um pequeno recorte de um trabalho que eu venho desenvolvendo já há vários anos, que consiste justamente naquilo que o Zé Miguel falou, que é uma tentativa de sistematizar uma linguagem brasileira contemporânea, de dança a partir das matrizes populares. Esse é um trabalho que tem me tomado com muita alegria, de maneira muito prazerosa, há muito tempo, né? E foi através, justamente, dessa busca que eu vim chegar à síncopa. Então, eu vou chegar, antes de chegar propriamente à síncope, eu vou contar como eu cheguei a ela. Em 1970, em Recife, eu dei início a um período de reconhecimento, de prática e estudo das manifestações populares, né? E a dança foi uma daquelas mais atraentes. Eu vou começar, então, apresentando para vocês algumas daquelas danças que, ao longo dos anos, eu tenho visitado. E a gente vai fazer isso através de um videozinho.
Bem, o meu envolvimento com essas danças, né, se deu pelo prazer que sentia em assimilar o seu repertório de movimentos. Né. Aprender aquele arsenal de passos, saltos, giros, remeleixos, meneios, volteios, né, era, além de prazeroso, um instigante desafio. Né. Eu vou agora lhes apresentar a maneira como eu assimilei alguns dos passos, alguns dos movimentos dessas famílias, ou melhor, dessas danças aqui apresentadas. Depois eu falo um pouquinho de cada uma delas. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. É Martiliano, Macho, Matuto, Manuel Mar. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. É Martiliano, Macho, Matuto, Manuel Mar. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. É Martiliano, Macho, Matuto, Manuel Mar. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. Mandamento, Magaraia, Modendo, Modeu, Mutuca, Madeira, Massa, Mazuca, Macineiro, Maringá. Miranda mandou matar, foi Mariano, Marieta, Martelo, Marrão, Marreta, Machado, Maracajá. Marinheiro, militar e Maduro, Mole, Monteiro, Maria, Mano, Maneiro e Mexe mandando mudar. Marqueleano é macho. Todo dia eu
Da lua, Santa Maria, não tem mais quebranto, Santa Maria, tem jogo de roda, Santa Maria, tem roda de santo, Santa Maria, a espada do anjo, Santa Maria, acendeu o candeeiro, Santa Maria, louvando São Jorge, Santa Maria, o santo guerreiro. Santa Maria. Santo Jorge é o guarda da lua, sentinela da estrela guia. O dragão caiu morto na rua, sob a lança do santo vigia. Quando eu dançava, eu me recordei de umas palavras do Wisnik, de que, quando ele cantarolava a toadazinha lá do livro de Mário de Andrade, as sutilezas que a melodia nos cobra ao tentar entoá-la, né? E que, na verdade, a gente pode entoar aquela melodiazinha de uma maneira, mas de uma maneira de várias maneiras. E assim eu sinto com o meu corpo, como se ao ouvir, como se ao decantar essa música no corpo, pequenos estímulozinhos se sucedem o tempo todo, né? Acordando ora a mão, ora às vezes o olhar, né? Mas tudo movido por um pulso rítmico. Cada uma dessas danças que eu apresentei, na verdade, são dançadas, com exceção do frevo, são dançadas pelo ritmo, ou seja, nós dançamos mais o ritmo do que a melodia. No caboclinho, por exemplo, a melodia, às vezes, é uma melodia que se repete continuamente durante 10, 15, 20 minutos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se deixa absorver por aquela cantilenazinha, por aquele toque muito simples,
mas o ritmo é no ritmo que a gente acorda o corpo, né? Bem, eu acredito hoje que a minha atração pelas danças era decorrência da excepcional natureza lúdica delas. Natureza lúdica que fui buscando ao longo dos anos converter em material de expressão artística, à medida em que ia criando espetáculos em que me exprimia também pela linguagem da dança. Já nessas primeiras atuações coreográficas, eu buscava uma maneira, vamos dizer, desfolclorizante de lidar com os movimentos, desvinculando-os de suas ambiências folclóricas e retemperando-os ao contexto da dança de palco. Nesse sentido, eu usava o expediente de dançar encadeando livremente passos das diversas danças, né, como se pertencessem todos a uma única língua geral, a uma espécie de nhengatu corporal, né, mais ou menos assim. É porque talvez não tenha dado tempo para vocês fixarem movimentos de cada uma das danças. Por exemplo, esse movimento aqui é o movimento do caboclinho pé-ré. Esse outro aqui é do frevo. Ponta de pé e calcanhar. Olha que nome singelo, né? Então, é como se eu dançasse, ouvindo qualquer música, fazendo isso. Tum, tum, tiqui, tum, tum, tiqui, tum, 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 pá. Aqui um passo de batuque, né? Aqui um passo de cavalo marinho e misturando com um de frevo, como se fosse uma espécie de uma panaceia de passos oriundos dos diversos dialetos corporais, como também podemos chamar as danças. Esse caminho era muito animador, mas me faltava conhecimento técnico para desenvolver. Como é que eu podia desenvolver uma gramática, sistematizar esse processo? Foi aí que resolvi aprofundar minha ligação com a dança, abrindo duas diretrizes de estudos principais. Uma primeira que chamei de geral, levou-me à busca de conhecimentos, práticas, técnicas e procedimentos fora do mundo popular, que me conduziram, por um lado, ao aprimoramento do meu desempenho artístico e, por outro, ao processo de sistematização de uma linguagem de dança. Dentro dessa diretriz, cheguei às seguintes conclusões. Existem inúmeras linguagens de danças espalhadas pelo mundo. O balé, o flamenco, o odissi, o kathakali, as danças de Bali, são algumas delas. Elas são o resultado de codificações repertoriais de movimentos e de procedimentos coreográficos realizados ao longo de séculos e, às vezes, até de milênios. O milênio. 2. Essas linguagens compartilham de alguns princípios comuns. Ou seja, elas têm alguma coisa patrimonialmente que pertence a todas. Um desses princípios é o seguinte: o vocabulário de movimentos das danças se organiza a partir da fixação de algumas posições e posturas. Essas posições são como os pequenos pilares através dos quais os movimentos se articulam. No meu caso, elegi algumas oriundas das próprias danças, que me ajudam no processo de articulação de todo o conjunto de movimentos. Por exemplo, esse movimento aqui da capoeira. Essa posição seria uma delas. Seria uma outra. Quando eu faço isso aqui, se eu faço isso aqui, eu estou usando o mesmo mecanismo, só numa extensão menor. Quando eu faço isso aqui na capoeira, mas eu posso fazer isso aqui. Enfim, sucintamente, algumas posições estruturais fazem com que eu consiga articular todos os movimentos
independentemente de onde eles vêm. Está claro? Pelo menos na teoria, né? Um outro princípio geral é que, ao atuarmos, a gente está sempre fabricando energia a partir do jogo de oposições. Eu não sei se dá para perceber intelectualmente que quando... Eu digo intelectualmente porque sensorialmente eu acho que sim. Quando eu estou fazendo, por exemplo, uma ginga da capoeira, há um conjunto de movimentos, de ações, que estão em contínuo jogo de oposição. Aqui que puxa para lá, aqui que vai para cá. Se eu estivesse jogando assim, eu estaria como que contradizendo aquilo que a dança precisa, que é a dilatação corporal, para que o movimento se torne expressivo. Para que o movimento se torne expressivo, a gente precisa estender, dilatar, né? É por isso que o dançarino usa muita expressão, tem que alongar meu corpo, tem que alongar meu corpo, né? Mas é no alongamento que a energia se amplia. E uma observaçãozinha, é como se a gente potencializasse a não inércia. A dança é um estado não inercial em qualidade e volume máximo. Quando vocês estão sentados aí, cada um de vocês estão procurando se acomodar o mais possível para não gastar energia. Quando cansa um lado, vem para o outro lado, né? Quanto menos gastar energia, melhor, né? Quando a gente entra no elevador, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se encostar, né? Está numa fila de banco, desce o quadril, desce o... né? É uma tendência natural. Só que a dança, o dançarino é obrigado a reverter esse quadro natural a todo momento. A gente tem de fabricar essa energia. Quando você está no momento de festa, dançando na rua um frevo, ou você está no momento de devoção, você fabrica essa energia a partir do impulso musical, a partir do impulso devocional, através do contexto de festa, através de alguns elementos dessa natureza. Mas quando eu estou aqui no palco, eu não tenho nada disso. Eu não estou orando, eu não estou participando de uma festa, né? Eu estou num ambiente, inclusive, asséptico. Como é que eu coloco a minha energia em situação de dançar? Então, aí é que entra um processo artificial, que é técnico, de eu colocar esse corpo em movimento. Pronto, isso basta para o que, senão a gente não vai sair daqui, né? Bem, essas são algumas, entre várias outras, conclusões que eu cheguei no meu estudo em relação ao que é comum a quem dança. E abri, como eu falei para vocês, uma outra vertente de estudos, que é particular, que seria em relação à nossa dança. Quais são as suas particularidades, né? A primeira delas é que as danças populares brasileiras se constituíram inteiramente dentro do estrato sociocultural popular. Integralmente. Apesar de algumas fricções, vamos falar, fricções com o mundo não popular, por exemplo, a capoeira. Mestre Bimba, por exemplo, a certa altura, ele assimila movimentos das lutas romanas, do judô, do jiu-jitsu, e cria o que ele chamou da luta regional capoeira. Esses processozinhos dessas fricções com o outro mundo não popular se deu só a partir da segunda metade do século XIX. É o caso do machiste, por exemplo, né? O machiste, musicalmente, como vem da polca, né? Mas, em termos de linguagem corporal, por exemplo, assim como na música existe uma relação com a polca, na dança não existia. O machismo não tem nada da polca, tal como ela é dançada ou foi dançada na Boêmia. Bem, historicamente também a gente consegue localizar os eventos, os procedimentos, as situações que deram nascimento a essas danças. Eu vou apenas apresentar 4.
Primeiro, as reuniões devocionais e diversionais dos negros, realizadas em terreiros e senzalas, onde se cultuavam as entidades, na época denominadas de calundus, o que hoje chamamos de orixás ou voduns. Uma outra fonte, o expediente das coroações dos chamados reis de Congo. Um outro, as jornadas caminheiras e festivas e peditórias dos grupos de foliões ligadas às celebrações da natividade cristã. É do desdobramento desses elementos, dessas situações, que vão nascer todas as danças que vocês viram aqui. Ou seja, as famílias dos batuques, as famílias dos cortejos, as dos folguedos populares e das danças devocionais afro-brasileiras. Então, aquelas situações propiciaram a criação dessas 4 famílias. Cada uma dessas famílias, a família dos batuques, com a dos folguedos, com a dos cortejos, dentro de suas diversidades, mantém com as demais uma grande unidade. Essa unidade é proveniente, fundamentalmente, ou melhor, proveniente da peculiar e característica presença da síncopa musical. E é aqui que eu chego, então, justamente na danada da síncopa. É ela que não só dá origem a uma enorme palheta de movimentos, que recebe as denominações de meneio, gingado, saracoteios, balanceios, etc., como dá o temperamento, o tom, o jeitão, o caráter geral de toda a dança popular brasileira. Eu não vou explicar tecnicamente a síncopa, porque ela que foi excepcionalmente apresentada pelo Wisnik, né? Mas eu vou tentar mostrar a vocês como é que ela se reproduz no corpo. Vocês viram, quando eu dancei naturalmente ali, eu me expressei inúmeras vezes, que meu corpo exteriorizou, externou a síncopa inúmeras vezes. Mas eu vou pontear exatamente como é que isso ocorre. Vou pegar um ritmo como, por exemplo, o coco. Tum, 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 tum. É um compasso binário. Tum, tum, tum. Esse tempo é aqui, ó. Tum, 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 pum, tum, pum, tum, tum, tum. Esse que eu estou para cima, que eu estou saindo do centro de gravidade, é o acento sincopado. Um dos ritmos mais presentes na música brasileira, dos pulsos rítmicos, é o do baião. Tum, tum, tch, tum, tum, tch, tum, tum, tch, tum, tum. O que é o baião? É um tempo forte, tum, um tempo sincopado, tum, tum, e um tempo contramétrico para cima, tum, tum, tch, tum, tum, tch, tum, tum, tch. No tempo contramétrico eu pulo para cima, como se fosse uma pequena... Bem, não é na cruz, porque não começa o tempo, né? E o tempo sincopado é esse em que meu corpo, ele sai do centro de gravidade, é quando ele se recria. Tum, 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 tch, tum, tum, tch, tum. No cavalo marinho, tudo que eu fizer de diferente, aparentemente diferente, está no tempo sincopado. Eu falo, olha, tum, tum, tch, tum, tum, tch, tum, tum, tch, tum, tum, tch, tum, 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 tch, tum, tum, tch, tum, 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 tch, tum. 3 pequenas variações em que existe uma estrutura. Quer dizer, a própria dança popular, ela já nos fornece uma estrutura. Ela já dá uma orientação de estrutura. Porque cada passo dele, ele não se configura diferentemente dentro do pulso rítmico, não. Tum, pum, eu posso para cá, com o tempo sincopado. É por isso que eu faço tum, tum, tic, tum, tum, tic, tum, tum, tic. Eu posso fazer qualquer coisa. E o povo vai como que codificando, ao longo dos anos, uma determinada estrutura.
Samba de parelha. Patapaticatum, pá, tum, pá, tá. Patacaticatum, pá, pá, tá. Catacaticatum, pá, pá. Esses tempos estão no alto. E é interessante que esse ritmo samba de parelha, com os pés, ele é um patá, 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 patá. Ele é um tempo, ele é divisível. Patá, 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 patá. Agora eu sincopo com o tronco. Se eu não sincopasse com o corpo, ficava assim. Patá, 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 pá, mas é patá, pascatum, pá, pá, tá, patá, pascatum, pá, pá, tá. Então é muito curioso esse ritmo, porque o pé no sapateado soletra e o corpo renega a soletragem. Né? Existe, por exemplo, no Caboclinho Guerra, um ritmo que é, como o nome sugere, guerra. É um ritmo absolutamente não sincopado. Tac, 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 tac. E o bailarino teme em sincopar. Tac, 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 tac. Não tem. No outro ritmo também, por exemplo, no maracatu rural. Não tem a acentuação sincopada, mas ele sente essa presença no corpo. O maracatu. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Nunca um pulso rítmico é unicamente fundado em tempo forte, nem em tempo sincopado. Sempre as duas naturezas estão conversando continuamente. Deu para perceber? Pronto, acho que os exemplos já são. A capoeira é uma coisa maravilhosa, porque o tempo todo, tic-tum, tá, tic-tum, tá, tic-tum, tá, e a acentuação sincopada, ela nunca ocorre no mesmo lugar, porque quando eu estou fazendo a ginga, eu estou fazendo 3 movimentos. Pum, pá, tum, tá, 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 tá. E o ritmo é circular, ele faz com que a cada volta do pulso, o meu corpo sincope em um lugar diferente. Tiquitum, tá, tiquitum, pá, tiquitum, pá, tiquitum, tá, tiquitum, tá. E assim por diante. Eu vou pegar uma musiquinha aqui agora, um choro chamado Simplicidade, do Jacó do Bandolim. E já que eu estou com 2 mocinhas ali que eu conheço, eu vou pedir para elas dançarem um pedacinho dessa música, para você, primeiro que tira um corpo masculino aqui já o tempo todo, né? E aí vocês vão, o Simplicidade é um choro do Jacó. Interessante o nome Simplicidade, mas é uma obra praticamente em que as notas estão todas no ar. A terceira parte do choro é toda em cima. Né? Meninas, venham.
Eu concluo com um textozinho que eu escrevi aqui, que tenta colocar a questão de uma maneira transcendendo, não é, o limite da dança e da música. Uma significativa literatura, capitaneada pelo livro Feitiço Decente, de Carlos Sandrone, nos informa que foram as frases rítmicas da música africana, em contato com a música europeia portuguesa, que originaram o que temos convencionado chamar de tempo sincopado da nossa música. Esse tempo sincopado da nossa música tem se externado via samba, baião, frevo, moda, choro, maracatu, etc. Gêneros musicais movidos por pulsos rítmicos sincopados de 1, 2 e até 4 compassos, quando os compassos são binários, 2×4. Localizo entre as toadas e cantiga das quadrinhas em redondilha maior e menor do cancioneiro binário popular português, aquelas quadrinhas em estrofes de 4 versos, 7 sílabas, onde rimam o segundo com o quarto. Pois bem, eu localizo nessas quadrinhas um dos possíveis vetores do processo de acomodação das frases rítmicas africanas aos parâmetros da música europeia. Quando visitamos a família dos batuques, coco, jangô, coco, desculpem-me, jongo, tambor de crioula, coco de zambê, samba de parelha, é fácil verificar que cantigas e toadas em quadras, animadas pelos diversos pulsos rítmicos dessas manifestações, imperam. Não creio que seja desacertado afirmar que, por meio dessas fricções criativas, duas polaridades ou qualidades de energia e de procedimentos, a que chamarei de masculina e feminina, interagem. A primeira regulariza, fixa, simetriza. A outra desnivela, dessimetriza, instabiliza. Ou seja, na dança que eu fiz, mesmo no ritmo como cavalo marinho, há alguma coisa que é simétrico e alguma coisa que instabiliza essa simetria. Mas o pulso rítmico é constante. Haveria na nossa música e dança populares a prevalência de alguma dessas polaridades? A presença da síncopa na quase totalidade de nossos ritmos e danças populares evidenciaria nelas um temperamento feminino? A minha opinião é que sim, embora perceba que dentro da própria dinâmica das manifestações populares haja uma tendência ao equilíbrio entre as polaridades. Eu vou contar um fato curioso. Quando Bimba cria a capoeira, a luta regional baiana, né, Bimba era uma pessoa que sabia um pouco da capoeira e gostava de um boxe. Ele tenta trazer a capoeira para o ringue. As aulas de capoeira, quando Bimba começa a organizar, são dadas em ringues. E ele tenta levar a capoeira para o ringue. Né? Ele começa a dar nome aos movimentos, armada, queixada, meia-lua. E vocês veem que é a capoeira que tem aqueles movimentos mais retilíneos, geométricos, simétricos. Né? Ao mesmo tempo que ele promove esse movimento, um outro grupo de pessoas reage. E esse grupo de pessoas é liderado por Pastinha, né, que advoga que a capoeira não é luta marcial, que se utilizando a capoeira daquela maneira, ele perderia todo o gingado, tudo aquilo que seria especial da capoeira. E ele, então, resolve denominar essa capoeira de capoeira Angola, né, arbitrariamente, porque circulou na cabeça das pessoas que a capoeira veio de Angola. Né? E a capoeira é uma manifestação cultural nascida no Brasil a partir de um desenvolvimento dos batuques. Bem, então, é deflagrado, então, um dissenso. E o mais curioso é o seguinte, é que, primeiro, não vinga a história da capoeira como luta de ringue. Né?
E depois a outra capoeira, a Angola, começa a absorver elementos da capoeira regional. E o que é que a gente tem hoje em dia? Uma capoeira que é simbiose desses dois universos. Eu faço uma leitura muito otimista desse processo, como se houvesse alguma coisa reguladora dentro da psicologia popular que faz com que ambas polaridades se imbriquem e dialoguem, né? E hoje a capoeira, ela não só existe um movimento simétrico na capoeira, mas como o capoeirista utiliza desse expediente, mas ao mesmo tempo ele não perde todo o gingado. E, inclusive, absorve, por exemplo, o movimento pirotécnico da acrobacia. Então, a capoeira é uma espécie de um cadinho, um caçoar, né, um crisol que absorve tudo, mas que mantém como que uma espécie de uma unidade de procedimentos. É verdade que há uma tendência a capoeira ficar bastante também belicosa, agressiva, né? E mais de uma vez já se pensou em botar a capoeira nas Olimpíadas, né? Então, a luta. Eu penso que no dia que fizerem isso, vai ser o desmonte da capoeira. A não ser que eles levem lá para a plataforma 2 tocadores de birimbau, um de pandeiro, e façam capoeira e valorizem a dança da capoeira. No dia em que as Olimpíadas receberem a capoeira na sua integridade, e que primeiro acabem com esse negócio de premiar primeiro lugar e segundo, terceiro, porque não existe na capoeira. É uma coisa também interessante a gente observar, né? Não existe troféu para quem tirou o primeiro lugar, né? É o olhar de quem vê que opina se aquele joga melhor do que o outro. E essa opinião varia muito, porque tem pessoas que vão variar mais o aspecto brincalhão, festivo daquele jogador, tem outros que valorizam mais. Então, isso é que é o bom, na verdade, né? Mas fecho parêntese. Penso que foi se fundando no Brasil uma linha de tempo cultural popular de natureza prevalentemente feminina, e que, assim, dentro dela, tornou-se um elemento representativo e fecundante. É através do processo de sincopação, ou feminização, se quisermos, que nascem o choro e o frevo. Por exemplo, gêneros que têm a polca e a marcha dobrado europeus como uma das suas matrizes, como já vimos. Por exemplo, o frevo é ritmicamente, a gente sincopa o ritmo do frevo, ou da marcha dobrada. Da marcha dobrada. Vou transformar, articulando, tratuiando. Como é que você falou? Tratuiando. Eu vou entoar o ritmo, vou passar para o ritmo sincopado. Eu posso dançar o frevo aí. Quer dizer, são as mesmas 8 semicolcheias, mas só que eu acentuei em lugar diferente. Agora não. É por isso que o paciente não vai. Ele está fazendo aqui uma coisa. Se mete, ponta de pé e calcanhar. Porque o ritmo aqui proporciona com que ele, ao mesmo tempo que esteja dentro do ritmo, esteja fora. Mas ficaria esse caráter cultural feminino confinado tão somente às representações simbólicas do nosso imaginário musical popular? Em que medida palavras do léxico da dança popular como balanceio, gingado, volteio, meneio, remeleixo, vira-volta, um dia desse eu ouvi a palavra descaída. O cara comentou com o outro, um paciente, rapaz, que descaída aquele cara deu, velho. Olha que já dá uma caída na dança, já é para arrombar, né? E dá uma descaída, né? É cair 2 vezes, cair pum, né? Pois bem, então em que medida essas palavras não têm suas equivalentes em palavras como finta, firula, contrapé, fique que vai e vai? São coisas. No frevo tem faz que vai, mas não vai. Que é isso aqui, ó. Faz que vai, mas não vai. No futebol tem finge que vai e vai. Porque tem que fazer o gol, né? Tem jeito. Ou seja, palavras do universo do futebol. Em que medida não se espicham e se prolongam essas palavras em outras da nossa vida social,
psíquica e cultural, como malandragem, jeitinho brasileiro, ajeitação, arrumação, maracutaia, etc. Ainda, não é de se revelar o fato de o Brasil ter como padroeiro uma figura feminina, Nossa Senhora Aparecida, além das 21 Nossas Senhoras apadrinhando igual número de estados da nossa federação. E aqui entra a questão. Seria esse espírito... Aliás, tem uma coisa interessante. Outro parênteses. Eu li essa semana uma entrevista do Walter Ugumãe, falando sobre alguma frase que ele se referiu ao povo português. Ele dizia o seguinte, que a única revolução que o português fez tinha o nome de flor, Revolução dos Cravos, e a única pessoa que morreu de comoção. Então, junta esse povo com o universo sincopado do africano, né? Bem, brincadeira da parte. E aqui entra a questão, seria esse espírito sincopado, cuja presença localizamos na nossa música e dança populares, o único responsável por esse nosso temperamento sincopado feminino? Teria ele toda essa força e influência? É de se imaginar que não. Até onde posso intuir, esse nosso temperamento cultural e supracultural é também caudatário das determinantes do nosso sistema escravagista, da natureza do catolicismo brasileiro, principalmente popular, do clima atlântico tropical, etc., etc. Aprofundar essa linha de investigação não é certamente a chave da minha exposição. A chave para fechar a sua porta é a seguinte. Ao longo de 5 séculos, foi tomando forma no Brasil uma linha de tempo cultural popular, dentro da qual foi se modelando um exuberante imaginário lúdico, constituído de representações simbólicas, em que a síncopa me parece ser a medula da sua dinâmica interna. O meu ponto de vista é que esse imaginário lúdico popular, transcendendo a si mesmo, além de inspirar artistas e fomentar estudos, pesquisas e discussões, tem ainda mais um alcance. Acredito que as representações simbólicas presentes em danças, cantos, ritmos, formas e gêneros poéticos, se compreendidas, dinamizadas, sistematizadas à altura, poderão não só ampliar o papel e função cultural que têm, como balizar o modelo de civilização. Com o modelo de civilização balizado no espírito lúdico, quero dizer uma civilização impregnada, banhada, embebida, tingida pelo dinamismo das formas simbólicas, que, divertindo, ensinando, educando, nos dispõem na cumieira, lá em cima, para o exercício da conciliação dos opostos. Quem sabe não seja o território lúdico aquele local propiciador para que, através do corpo, da poesia, da música, da voz, possamos fazer conversar pacificamente em nós o virulento com o afável, o real com o mítico, o religioso com o herético, o desmedido com o regrado, o individual com o coletivo, a aldeia com o mundo, a casa com a estrada. Termos antinômicos que traduzem nossa dualidade interna, estão marcadas por dissonância e desarmonias. Quem sabe, então, a atividade lúdica, fortificando a convivência harmoniosa dos opostos dentro de nós, não colaboraria para o fortalecimento do nosso trato com o mundo e com as coisas. Ou ainda citando meu caro Wisnik, quem não intui a possibilidade de um salto de eficácia geral em todas as frentes, se uma ação educacional consistente produzisse as condições para que um povo artista e lúdico aprendesse criando, inventando, jogando, com um rigor até então inimaginável de consequências para todas as áreas. Vendendo remédio, né? Para dar esse passo, não estaria já na hora de examinarmos a questão do popular de outra forma, sob um outro prisma? Quando o mundo cultural popular deixará de ser folclórico? Numa época cada vez mais solícita à revitalização cultural, não teriam as culturas jovens e periféricas, como a nossa, um papel mais significativo a desempenhar? Que novo olhar poderíamos desenvolver em relação ao que habituamos dicotomizar pelos conceitos de erudito e popular?
Bem, comecei essa exposição afirmando que, a partir de 1970, em Recife, dei início a um longo período de reconhecimento, prática e estudo das manifestações populares brasileiras. Faltou complementar essa frase inicial, informando que esse foi também um período de intenso encontro emocional e afetivo com inúmeros brincantes, poetas, dançadores, músicos e mestres populares. Essa tropa, se apossou de mim como entidades tão reais quanto míticas. Torço muitíssimo para que hoje aqui, convidado mais uma vez para participar do Brasa, o real de suas presenças tenha se sobreposto ao mítico espaço aonde adormecem. Obrigado.